Ok, gente, vamos ver agora o caso de difusão em ligas ternárias, tá? Usando um experimento clássico de um cientista de materiais muito famoso lá do século passado, que é o Darken, que estudou isso pela primeira vez. O Darken criou um par de difusão em um sistema ternário ferro-carbono-silício, né? Então é um aço ao silício, com diferentes concentrações de carbono e silício, tá? A concentração de carbono de cada lado do par de difusão não é muito diferente. Eu tenho 0,49% de um lado, 0,45% de outro. Tá? Então tem uma diferença pequena, né? Já o silício é bem diferente em cada lado. Tenho aqui quase 4% na esquerda e quase nada na direita de silício. Tá? E aí o que o Darken fez? Ele colocou esse par de difusão a 1050 graus Celsius por 13 dias. Então ele fez esse tratamento térmico aí de 13 dias a 1050 graus Celsius. E após esse tempo pegou o par de difusão, jogou em água para temperar e manter a concentração, né? Interrompeu o experimento e depois foi lá com a microsonda e mediu a composição de carbono e silício ao longo da distância até a interface. Então aqui eu tenho a interface, né, original, está aqui. Ele foi lá e mediu a concentração em vários pontos em função da distância até a interface, de um lado e de outro. O que ele percebeu é que, primeira coisa, o silício e o ferro se difundem muito mais lentamente que o carbono. Então, a concentração de silício deste lado, que era 3,8%, após 13 dias nessa temperatura, se manteve basicamente a mesma coisa. A mesma coisa aconteceu do outro lado. Então, o silício quase que não difundiu em 13 dias. Mas o carbono, sim, teve uma variação drástica, tá? Como estou mostrando aqui essas linhas de tendência, né? Ó, veja o que está acontecendo. Ó. Como a gente espera, né? O carbono está indo da região de alto carbono para a região de baixa, 0,49 para 0,45. Ou seja, está empobrecendo de carbono o lado rico em carbono e enriquecendo o lado pobre. Tudo bem, né? Só que não é da maneira que a gente esperaria que acontecesse. O que a gente esperaria? Que acontecesse um perfil aqui mais suave entre 0,49 e 0,45, não é isso? É o que a gente observou neste experimento aqui, né? Aqui seria 0,49, aqui seria 0,45. O perfil deveria ter atingido assim esta cara, né? Suavizando até chegar na média. Não é o que o Darken observou. Ele viu uma coisa totalmente diferente. Ó. Ele viu um grande empobrecimento na região rica em carbono e um grande enriquecimento na região que era um pouco mais pobre inicialmente, né? Ou seja, o carbono foi removido daqui, ele saiu daqui e veio para cá. Mas não conseguiu andar, não conseguiu percorrer a distância aqui, então foi acumulando aqui na interface, né? O carbono saiu do lado rico para o lado pobre, mas não conseguiu andar. Então foi jogando o carbono mais e mais para cá, então a concentração desse lado foi aumentando, né? Sem dar tempo para que o carbono se difundisse para lá, mais para longe da interface. Isso é o que a gente chama de uphill diffusion, tá? É como se o carbono tivesse, né, com um perfil de gradiente a favor do gradiente, ou uphill significa colina acima, né? Difusão colina acima, tá? O perfil que deveria ser essa coisa suave aqui, né? Entre 0,49 e 0,45, fica essa coisa, essa transição brusca aqui, né? Enriquece um montão de um lado, empobrece um montão do outro lado, empobrece um montão o lado rico perto da interface e enriquece bastante o lado pobre perto da interface, né? Então aqui que tinha 0,45, né? Subiu um montão, foi lá, passou inclusive do 0,49, chegou quase a 0,60, né? E aqui que era 0,49 foi empobrecendo bastante, abaixou quase até 0,3. Tudo bem? É uma coisa diferente do que se esperaria. Por que isso acontece? Isso acontece por causa do coeficiente de atividade do carbono na presença de silício. O que vocês estão vendo aqui é a atividade, que é um conceito lá da termodinâmica, né? Atividade de carbono em função do teor de silício. Tá? A linha vermelha, vocês veem que sobe, né? Então, quanto mais silício, mais atividade tem o carbono. E o que a gente entende por atividade, né? Você pode pensar em reatividade, né?
Quanto mais o teor de silício, maior é a atividade. Menos contente o carbono está ali. Ele tem mais atividade, ele está mais móvel, né? Ele tem mais mobilidade. Então, com muito silício, o carbono fica mais móvel, tá? Tem mais mobilidade. Por isso que ele consegue sair daqui, porque ele está bem ativo, ele quer sair daqui. Tem muito silício nessa região, né? O carbono está muito ativo aqui, ele tem muita mobilidade, então ele vai para o outro lado. Mas chegando aqui, você tem pouco silício, a mobilidade é baixa, e aí ele não consegue caminhar para a direita. Fica aqui se acumulando nessa região, perto da interface. Tá? Esta é a explicação para o fenômeno que o Dworkin observou. Tá? A conclusão, né, que ele tirou disso é que o gradiente da atividade, e não de concentração, é que manda na difusão. Tá? Não é o gradiente de concentração, como diz a segunda lei de Fick, que está mandando aí. É, na verdade, um pouco mais complicado do que isso. É o gradiente de atividade, né? Porque veja que o coeficiente de difusão de carbono na presença de silício aumenta, né, com o teor de silício. Tá? Essa é a ideia por trás. Então aqui, ó, onde o carbono está muito móvel, ele vai para o outro lado. Então ele empobrece bastante aqui essa região. Mas chegando aqui não tem quase nada de silício, a difusão aqui é muito mais lenta, porque não tem muito silício. E aí o carbono acaba se acumulando nessa região aqui, perto da interface. Não consegue sair daqui, tá? Com a velocidade com que está entrando, né? Entra muito carbono, mas não consegue sair. Então acaba acumulando aqui. Então o gradiente que você tinha inicialmente, né, esse salto, vai ficando maior, né? Como mostrou o Dworkin. O salto, que era só isso aqui, de 0,49 para 0,45, aumentou de 0,6 até mais ou menos 0,3. Foi aumentando essa diferença. Porque o carbono, de um lado, é muito móvel, se difunde muito rapidamente, e de outro lado, bem mais lento. Tá? Isso que a gente chama de uphill diffusion, difusão colina acima. Tá bom, gente? São efeitos que aparecem quando a gente tem mais do que dois elementos, né? Não só um solvente e um soluto, mas um solvente e pelo menos dois solutos, né? Nesse caso, carbono e silício, que tem esse efeito bem drástico sobre o carbono. Tá bom? Bom, gente, era isso. Eu vou deixar para vocês fazerem alguns exercícios, tá? E até a próxima, então. Valeu. Tchau, tchau.